Eu sou o André Neves, escritor e ilustrador de livros para a infância. Trabalho com essa literatura há 25 anos, uma literatura que eu tenho defendido como para todas as idades, para todas as infâncias, e estou aqui para responder perguntas na Semana Literária da sétima onda literária. Eu comecei a me interessar pela linguagem visual desde criança. Eu me reconheço como um artista desde sempre, e de todas as artes que eu experimentei, a arte da imagem foi a que chegou primeiro, no meu imaginário, no meu coração, e eu acabei me dedicando a essa linguagem profissionalmente quando eu me formei em Relações Públicas e fui trabalhar no Espaço Passárgada, que é a casa onde nasceu o poeta Manuel Bandeira. E naquele período, o Espaço Passárgada tratava muito da literatura publicada em Pernambuco, e foi nesse momento que eu tive um contato muito grande com a literatura, principalmente a literatura pernambucana. Por eu gostar de desenhar, da linguagem visual e ser leitor também desde criança, eu acabei entrando no Espaço Passárgada como um promissor relações públicas e saí de lá como um promotor de leitura. Eu me defendo como ilustrador, mas eu passei a escrever depois que eu entendi que essas duas linguagens elas são iguais, a linguagem da escrita e da imagem como criação. Então eu já criava através de imagem e eu sabia o código da palavra, então eu passei a escrever depois, e hoje eu me reconheço como um promotor de leitura. Acho que antes de ser um escritor e um ilustrador, o que o Espaço Passárgada me reservou foi acreditar que realmente, antes da profissão que as pessoas me reconhecem, que é a profissão de criador de livros, eu sou, na verdade, um promotor de leitura. O processo de criação, como eu trabalho com as duas linguagens, isso é algo que não tem uma escolha. Às vezes, uma imagem pode despertar todo um roteiro para criar um livro, ou até mesmo uma frase, uma palavra pode me despertar para uma história. Eu costumo dizer às pessoas que meu objeto de criação é uma ideia. Eu tenho uma ideia e com palavras e com imagens eu vou dando estrutura a essa ideia para que ela possa se tornar um livro. Nem sempre isso acontece, porque às vezes eu produzo coisas pelo intuito artístico e às vezes isso não gera algo que a minha experiência até esse momento possa dizer que vale a pena transformar um livro. Na verdade, eu preciso também de um editor para que possa avaliar que se o meu pensamento pode virar um livro, mas só depois que isso acontece, que essa estrutura acontece, da palavra e da imagem, para criar, para transformar uma ideia em um roteiro, é que eu começo a pensar nessa estrutura criativa como um livro. O papel da ilustração infantil, ela mudou muito no decorrer dos anos. Muitas coisas se aprimoraram diante dos estudos, diante as intenções do artista como artes plásticas, e principalmente pelo campo gráfico brasileiro, que mudou tanto que hoje somos capazes de criar qualquer coisa que isso será bem reproduzida. No meu caso, no meu papel como ilustrador, eu procuro relacionar essa imagem como uma imagem para a infância, para uma imagem que possa tocar a memória de todos os leitores, ou que possa provocar uma memória em todos os leitores, seja nesse momento atual, ou seja no futuro, ou seja repescado do passado.
E essa função da ilustração, ela tem vários caminhos dentro de uma construção leitora. Então, hoje, o papel da ilustração, ele é tão importante para a fantasia, para um enredo, para contar uma história, quanto as palavras. Através das imagens, nós podemos sentir e refletir sobre muitas coisas, assim como fazemos quando lemos um texto. Isso talvez reverbere dentro de cada leitor de uma outra forma lá na frente, através de memórias visuais, através de cores, através de sentimentos que são sugeridos através de uma expressão artística e plástica. Dentro do ambiente leitor que eu trabalho, que é a infância, essa imagem ela se torna ainda mais importante no sentido que ela vai favorecer o imaginário desse leitor para que ele possa ampliar a sua fantasia como um leitor mesmo. No momento que ele se depara com uma narrativa que ela tem as suas relações visuais, estando acompanhadas por palavras ou não, porque podemos contar uma história apenas pela linguagem visual, mas, enfim, o leitor vai aprimorar o seu universo de fantasia, o seu universo de pensamento, e isso vai refletir na sua vida cotidiana para as coisas que ele enxerga e para as coisas que ele pode assimilar através do pensamento por aquilo que ele vê. Isso também pode gerar um próprio conhecimento maior sobre a leitura, no sentido de que é através da leitura que nós ampliamos o nosso imaginário. Através das imagens, ele vai se aproximar mais das palavras, e através dessas imagens ele vai poder provocar dentro dele uma fantasia que lá na frente muitas pessoas não associam, mas vem através dos livros para a infância. Quando nós estamos ligados em um texto que não tem imagem, como, por exemplo, num livro, em um romance, o que faz com que esse romance esteja mais presente dentro da gente, para que nós não tenhamos intenção de sair daquele romance, é a proliferação de imagens que nós criamos no nosso imaginário, mesmo que elas não estejam ali. Exercitar isso desde a infância é prova que nós vamos transformar essas crianças em adultos leitores melhores. Voltando a falar sobre literatura, mas de uma forma mais específica, como formação leitora, a literatura ela está presente na nossa vida o tempo todo, né? Nós somos seres humanos que contamos histórias. Estar a par dessas histórias pela arte é uma outra forma de nos reconhecermos como humanos. A partir do momento que a gente vivencia isso através da leitura, nós temos uma experiência que é diferente de outras artes, é diferente de ouvir uma música, é diferente de ouvir, de ver um filme ou de ver uma série, enfim. Essa experiência leitora, ela se difere de outras possibilidades artísticas, ela é mais ampla do que outras possibilidades artísticas, porque nós somos como é que eu posso dizer? Nós somos diretores dos nossos próprios filmes e nós somos compositores das nossas próprias músicas a partir de quando lemos. Por isso que através das leituras nós podemos experimentar a vida de uma forma diferenciada, porque nós podemos ter dentro de nós as respostas sem interferência de ninguém. Não estou falando de resposta que é certa ou de resposta que é errada, porque cada um é, tem que ser humano nas suas decisões, mas é que nós possamos entender que qualquer resposta que nós temos
dentro de nós, sem a influência de ninguém, pode nos tornar mais apto a um futuro melhor, a um futuro mais humano, a um futuro mais de compreensão ao pensamento de outras pessoas que difere do nosso próprio pensamento. Uma das perguntas mais recorrentes, principalmente no universo, no campo que eu trabalho, que é o campo da infância, é a pergunta de qual a minha obra é a mais significativa, é a mais importante para mim. Às vezes eu brinco com as crianças que essa é uma pergunta injusta e uma pergunta que eu não posso responder para que não se torne influência dentro da minha obra como artista, para que os leitores possam ler o máximo que eles puderem do André Neves e que possam escolher dentro daquilo que leram a obra que se tornou mais significativa para eles, porque a literatura que eu faço não é minha, é do outro. Então eu acho injusto falar qual a obra para mim é mais importante. Mas tem uma coisa dentro dessa pergunta que eu posso falar claramente, que é a minha construção artística e a minha persistência de me tornar um artista melhor. Nesse sentido, a minha obra última, ela se torna a mais importante nesse momento. Não que eu esteja tendo alguma certeza de que essa obra é melhor do que as outras, porque eu sou humano e como todo ser humano eu sou susceptível às falhas, mas por acreditar que esse momento está me trazendo possibilidades de descobertas que eu posso ser melhor, talvez não nessa, mas na próxima. Então, a minha última obra publicada se chama Obrigado, e foi nesse trabalho que eu experimentei mais e por isso me envolvi mais do que as outras obras. E a cada livro eu sinto que eu aprendo coisas que vão favorecer a mais acertos do que erros em experiências futuras. Por exemplo, pessoas que leram Lino, isso eu digo por experiência própria, e que são leitores e que amam Lino e conheceram outras obras minhas e que qualificam a outras obras minhas como melhores do que Lino, mas dentro deles o livro mais importante não é outro que eles qualificaram como melhor, seja na imagem, seja na literatura, seja no próprio livro, porque o Lino trouxe um outro afeto de leitor naquele momento, e por mais que eu faça algo grandioso no futuro, o Lino sempre, para algumas pessoas, o Lino será o livro mais importante. Então, nesse sentido, não tem como eu escolher também algo que seja representativo para mim, porque a obra não é minha, a obra é do outro, né? Falar sobre prêmios é algo muito especial para mim, porque alguns prêmios são prêmios considerados o mais importante do país, como o Prêmio Jabuti. Eu já fui indicado algumas vezes, ganhei também algumas vezes, e isso mostra a mim mesmo um caminho de persistência e maturidade que está valendo a pena. Claro que, levando-se em consideração que o Prêmio Jabuti ele é indicado e ele é analisado por um núcleo pequeno de pessoas, geralmente são estudiosos e pessoas da área, mas essa resposta traz uma, um, uma vontade de criar mais, de continuar pesquisando, de continuar acertando. Essa visibilidade de um prêmio, como o Jabuti, por exemplo, também torna o livro mais... possibilita o livro ter mais alcance. Eu acredito que um núcleo de pessoas que são leitores, ou núcleos
leitores eles têm curiosidade e informação com esse prêmio, então pode fazer com que o livro alcance mais leitores. E para mim, todo prêmio ele antecede o prêmio maior, que é o leitor. Então, para mim, qualquer coisa que dê importância ao livro, para que este objeto chegue a mais pessoas, é o mais importante, porque como vários escritores falam, o grande prêmio do escritor é o leitor, porque sem o leitor não existe prêmio, não existe livro, não existe nem o próprio criador, né? Nem o próprio escritor ou ilustrador. Eu não quero ser um criador para colocar meus livros embaixo do braço, porque senão eu não vou estar exercendo aquilo que eu gosto. Existe uma curiosidade nos leitores de saber se um autor está sempre criando algo novo, se ele está sempre pensando em algo novo. Eu estou sempre criando, a minha cabeça fervilha o tempo todo. No momento, eu acabei de fazer uma reedição de um livro muito importante para mim, que se chama A Caligrafia da Dona Sofia. Foi o primeiro livro que eu escrevi com palavras e com imagens. E agora, depois de tantos anos na literatura, depois desses 25 anos de literatura, claro que como leitor eu tenho um conhecimento maior e agora eu tenho um conhecimento também dos poetas que eu não tinha acesso e que hoje eu tenho. Eu tenho como chegar até eles. Então, já era um desejo antigo de refazer esse livro e trazer dentro dele um número maior de poetas e que agora foi, de certa forma, mais fácil porque eu pude fazer o contato com alguns através da editora, claro, mas que já me conheciam como profissional. Então, esse livro está pronto e esse livro está esperando só a entrada na gráfica para se tornar real. Mas, além disso, eu tenho vários projetos que estão na minha cabeça e que eu vou desenvolvendo aos poucos até que algum deles ganhe força. Eu tenho mais 2 livros aprovados em editoras, mas eles vão demorar a sair porque eu trabalho dentro do meu tempo criativo. Enquanto isso, eu vou, na medida dos dias, eu vou trabalhando com ideias, aquelas que eu falei em outro momento, que precisam sair das ideias para se tornar algo que seja publicável, que saia de uma ideia criativa para se tornar no futuro um livro. Então eu estou sempre experimentando entre palavras e imagens, que é o que está aqui na mesa. Tem sempre o caderno com as palavras e os papéis para desenhos em estruturas que possam ser transformadas em livro. Como está aqui do lado, fica fácil de eu pegar para vocês. Então, eu posso mostrar que esse é uma primeira ideia para conceber. Não, essa é uma primeira proposta para que eu possa entender a minha ideia como livro, que já é dividir em páginas e transformar as palavras dessa ideia, porque eu já tenho a ideia na cabeça, mas a ideia com palavras. Então eu vou brincar com essa estrutura como se fosse um livro, para que eu possa entender de mudanças e em estrutura literária. Bom, eu quero agradecer a esta oportunidade, de forma que eu possa contribuir com esse momento ao pensamento leitor. As pessoas que trabalham com literatura, vivemos instigando o pensamento leitor. É muito importante quando as pessoas leem, mas que elas entendam do pensamento leitor. O pensamento
leitor que eu quero colocar aqui é um conhecimento que abrange não só o livro e não só a literatura, abrange o conhecimento de como esses profissionais produzem as suas criações, e isso certamente alimenta o leitor de curiosidade, e essa curiosidade leva também a outras leituras. E como o meu papel é ser, antes de qualquer coisa, um mediador de leitura, o meu desejo é que vocês saiam dessa fala, procurem os meus livros e saiam dos meus livros para outros livros, porque a literatura brasileira e a literatura do mundo é grande. E, infelizmente, eu tenho que dizer a todos: vamos passar por essa estrada e não conseguir ler, e não conseguiremos ler tudo. Mas podemos alcançar aquilo que vai nos dar prazer nessa existência.